Olá pessoal, dando continuidade ao curso de instrutor de Libras, trabalhando exemplos de atividades lúdicas inseridas na educação de crianças e jovens surdos. Inicialmente, buscamos explorar o livro de histórias infantis. O livro, enquanto instrumento de conhecimento, de busca, de procura, de investigação, de reconhecimento, de identidade. O livro enquanto companheiro, onde eu encontro informação, onde eu encontro conhecimento, onde eu vou interagir folheando página a página. Mas para uma criança surda, que não sabe ler, que não conhece aquelas palavras da língua portuguesa, este livro precisa ser muito mais imagético, ter muito mais imagens, folha a folha. E tem que ter uma história do começo, meio e fim, o passo a passo, para que ela possa ver, perceber, interagir e já construindo o seu raciocínio lógico. O passo a passo é importante para a criança. Então, um livro de história, onde não tenha informações constantes, onde não tenha uma sequência de pensamentos, de ações, de atividades, para a criança surda fica difícil. Um livro, por exemplo, uma revista em quadrinhos, com aqueles quadrinhos pequenininhos, onde a criança não percebe, é muito pequeno para poder perceber que são passo a passo, é preciso então fazer mais amplo, fazer com que ele ele penetre naquela história a partir do que está vendo, tenha interesse, tenha motivação. Cheio de palavras, a criança surda que não conhece a escrita da língua portuguesa, não vai interagir. Então o livro de história infantil, ele tem que ser adaptado para a criança surda, com imagens autoexplicativas. E em cada folha, ele vai construindo o seu cenário, vai construindo a sua imaginação, vai construindo o seu espaço de trabalho, de percepção, de visão, de mundo, porque ele vai se identificar naquele ambiente. Então é preciso que se faça exatamente essa construção desses livros de forma mais direcionada para a criança surda. Daí nós tivemos então duas professoras que vieram do INES para fazer o primeiro curso de comunicação visual em sala de leitura para crianças surdas. Muito interessante a experiência. Vocês podem ter acesso a todo esse material. O recurso de contação de história para a criança surda, como foi visto na aula passada, não pode explorar mambolengos ou fantoches que vão fazer com que a mão fique presa, limitada, escondida. Uma vez que a mão é que vai se comunicar, você vai utilizar o cenário, você vai utilizar a vestimenta, vestuário, você vai usar a máscara, um chapéu, você vai fazer com que haja a interação de outras formas, mas a mão precisa estar livre para que possa trabalhar o lúdico com a criança. Mesma coisa no teatro, para trabalhar o lúdico, independente se com criança, com jovens ou com adultos. Todos gostamos de interagir com a ludicidade, uns mais, outros menos, mas vai depender das experiências que foram dadas ou foram trabalhadas ao longo da vida. Então o professor aí está com a vestuário do príncipe e ele vai contando a história em língua de sinais. E o cenário já está lá atrás, colocando exatamente como é a situação da história. Uma outra atividade são os jogos de recreação, do qual você vai, além de trabalhar a interação com o outro, quando você vira a cartela e identifica uma imagem, você vai trabalhar aquela imagem trabalhando o sinal. Você vai apresentar aquela imagem com o sinal, vai contar uma história sobre o sinal, vai interligar a palavra com a imagem. Então são formas de você ir adaptando os jogos que são feitos com as pessoas ouvintes, também para as crianças surdas. Tudo isso é processo de adaptação do material pedagógico. Com cartas, material reciclado, com figurinhas, você cola e vai virando. Também trabalhar o álbum de imagens, você vai construindo com a imagem de revistas, de artigos, de jornais, o que for, de fotografias, você vai então colocando no seu contexto, no seu ambiente, aquela determinada imagem, e a criança surda vai olhar, se já tiver uma experiência, vai
contar essa história, se não tiver, você vai trabalhar em sinais, então você vai dialogando com ele, vai construindo com ele esse conhecimento. Isso pode ser com jovem, com adulto, com criança, qualquer faixa etária você tem condições de usar isso tranquilamente. E nós utilizamos isso nos cursos com os adultos, nos cursos de Libras. Mais uma imagem dos trabalhos realizados com adolescentes surdos, do qual, com bolas de festa, eles enchiam e eles próprios iriam jogar com o objetivo de trabalhar regras, trabalhar a interação, o respeito ao outro. Existe um conflito muito grande em relação às crianças, grande entre adolescentes, porque por não conhecer as regras, querem estar sempre ganhando, querem ter sempre o seu da frente, querem ser sempre os primeiros. A necessidade da comunicação, não brincar pelo brincar. Mais uma turma de Libras, que nós trabalhamos contação de histórias, com objetos, trabalhar com surdos e só colocar as mãos, colocar o sinal de boneco, colocar o sinal de casa de brincar. Casa de brincar vai ser casa de quê? Vai brincar em casa ou vai ser o brinquedo que é uma casa? São essas situações, então é preciso construir, trabalhar com o surdo o concreto, o objeto real. O que é que você está trabalhando, o que é que você está objetivando com aquela atividade. Então vai construir dessa forma, passo a passo e com imagem, com concreto, com objeto e fazendo a construção do raciocínio lógico para ele entender que tudo tem começo, meio e fim. As crianças vão adorar a brincadeira, mas é preciso trabalhar com língua de sinais para que crianças surdas se envolvam e consigam compreender e dialogar interagindo com todos os outros, sem fazer separação nem segregação. Quando você determina qual o tema que vai ser trabalhado, você vai colocar todos os momentos, os espaços, as distribuições de materiais que vão ser utilizados, o passo a passo e as regras têm que ser trabalhadas e mostrando para as crianças. A criança chega e diz, eu quero aquele, não, esse aqui é amanhã, esse foi ontem. Então, você vai dar, além do conhecimento, também outros sinais referentes à construção temporal. Então, é o momento de você ir interagindo e trabalhando cada vez mais outros sinais. Essa é a esperteza, o expertise de se trabalhar a ludicidade. E a criança vai aprendendo sinais, vai aprendendo regras, vai aprendendo a relação temporal, vai aprendendo a respeitar o outro e as regras, então assim vai num processo de interação e de integridade. No coletivo, individualmente, cada um vai buscando, vai também aprendendo essas situações, gerando conflitos, gerando tensões, mas ao mesmo tempo aprendizagens e interações. Só que isso tem que ser feito desde a família. Na escola vai melhorar essa relação, essa socialização, mas com a família é a base. Então, bons estudos para todos e até a próxima semana.